Cursos da Saúde Unisa. Estude saúde presencial e à distância em uma universidade nota máxima no MEC. Aulas práticas e moderna infraestrutura. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa. Aqui a história é outra. Olá, agora sim, oficialmente, boa noite. Muito boa noite a todos. Quero ver o boa noite de todos aqui no chat. Digam boa noite para a gente ver aí, para a gente esquentar essa audiência, que eu tenho certeza que está muito ansiosa para ouvir tudo que o professor Eloy tem para dizer para a gente. Boa noite, Adilson, Graziele, Terezinha. Olha quanta gente. Ai, que gostoso. Live boa é assim, tá cheio de gente mesmo. Vou começar apresentando nosso convidado. Olha, aqui tem o Paulo dizendo assim, o fã-clube do professor Eloy. Tá com fã-clube aí, professor? Olha só, que legal. Bom, Eloy Francisco Rosa, pró-reitor de graduação e inovação e docente de Fisiologia Humana da Universidade Santo Amaro, Unisa. Na Universidade Federal de São Paulo, ele realizou pós-doutorado no Departamento de Biofísica, doutorado em Ciências Biologia Molecular, especialização em Fisiologia do Exercício, bacharel em Ciências Biomédicas. Tem experiência e atua nas áreas de gestão da educação superior, educação à distância, novas metodologias e tecnologias na educação superior, biofísica e fisiologia humana. Pedagogo, com formação em design instrucional e MBA em gestão estratégica da educação superior. Também é membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo desde 2012. Então, oficialmente, muito boa noite, professor. Vou te chamar de professor, tá? Como você achar melhor. Pode ser professor, Eloy. Boa noite. É um prazer estar aqui contigo. Vai ser ótimo, vai ser realmente muito bom. Eu vou fazer uma introdução aqui dizendo que uma pessoa nascida lá no século XVIII, né, provavelmente ela morreria antes dos 40 anos. Hoje, provavelmente, ela vai viver mais do que 80 anos. Claro, nos países mais pobres, a gente tem uma expectativa de vida aí menor, né, que vai chegar talvez nos 50 anos, ainda é grande essa diferença, né, dos países pobres ou subdesenvolvidos, mas as pessoas morriam muito de doenças como tuberculose, pneumonia, diarreia e tal. Isso antes da descoberta da penicilina, dos antibióticos. O fato é que a descoberta de medicamentos e de novas tecnologias, né, professor, vem transformando a área da saúde. Queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre isso. Perfeito. Na verdade, a área da saúde, ela vem se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Assim, quando a gente observa a história da humanidade, desde os primórdios, o ser humano tentava se curar de alguma maneira, por observação, por empirismo, e a ciência foi se desenvolvendo ao longo da história humana, mas hoje, nas últimas décadas, a gente tem uma aceleração abrupta desse processo, né? A gente tem um desenvolvimento na área da saúde imenso, que fez com que a gente tivesse aí uma elevação da taxa de expectativa de vida daqueles que têm acesso a tudo isso de maneira muito vertiginosa. Então, a área da saúde, ela se desenvolveu em vários sentidos ao mesmo tempo, né? A gente tem tanto o desenvolvimento científico, de conhecimento, de produção de saber sobre como funciona o corpo humano, sobre como as doenças se desenvolvem, qual o mecanismo de desenvolvimento da doença, que tem a ver com todo o desenvolvimento da ciência no mundo, né? Que cada vez mais se acelera. Veja, antigamente a gente falava para desenvolver uma vacina, nós demorávamos décadas. Nós conseguimos agora desenvolver vacina em semanas. Verdade. Quer dizer, todo o processo científico hoje é muito mais rápido. Então, a gente tem muita informação e ela hoje é corroborada pelo avanço tecnológico. Então, toda a tecnologia de equipamentos, de internet, de maquinário, de robotização, fez com que a gente tivesse aí uma mudança muito grande de cenário muito rápido, né? Como você bem colocou...
Oi, desculpa. Pode falar. Imagina, não, pode continuar, depois eu falo. Eu ia falar que, como você bem colocou, infelizmente, esse acesso não é para todos, né? Então, hoje o que nós temos, principalmente quando a gente compara países, são países de mais desenvolvidos, com acesso a tecnologias de ponta, e que você vai ter uma expectativa de vida alta por acesso à medicação, a tratamento, a hospitais, e países que ainda não têm esse acesso todo pelo custo que isso tem, né? Uhum. O que a gente vê, às vezes, em alguns países também, é a diferença, né, da coisa do nosso SUS, por exemplo, né, trazendo aqui para o Brasil, né, da rede particular e da rede pública, que, infelizmente, às vezes a gente tem uma diferença em exames e equipamentos, né, isso melhorou muito, eu acho, o sistema de saúde hoje incrivelmente melhor e desenvolvido em relação ao que era anos atrás, né? Realmente a gente tem pessoas profissionais de ponta trabalhando ali também, né, no sistema público de saúde, mas ainda a gente tem isso. Eu acho que o objetivo é realmente, né, a meta é realmente que isso se equipare, que a gente tenha uma saúde para todos, né, professor? O que seja, que sirva a todos mesmo. Não tenha dúvida. E a saúde também ela evoluiu no sentido de compreender o ser humano, né? A gente sabe que a pessoa adoece não só por causas externas, microbiológicas, né, de contaminação, mas também por questões de comportamento, de padrão, de qualidade de vida. Então, o acesso à informação, à educação em saúde hoje é uma grande ferramenta, né? Porque boa parte das doenças, não todas, obviamente, mas boa parte delas seriam evitadas se as pessoas tivessem conhecimento de como organizar suas vidas, seus hábitos alimentares, suas atividades físicas, né, para que minimizassem as chances de doenças crônicas. Então, a progressão do conhecimento sobre essas doenças também nos ajuda no sentido de prevenção, né? Da gente conseguir... Exatamente esse ponto que eu ia tocar. A gente falou de tecnologia e acho que a gente pode colocar, né, professor, a tecnologia da informação como muito importante também, né? Não só a tecnologia ali dos robôs e tal, mas a gente pode colocar também a tecnologia da informação que traz para a gente a medicina preventiva, que traz para a gente diagnósticos precoces, que são de extrema importância. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E a área de comunicação é outra área que evoluiu muito nos últimos anos. Então, assim, toda essa evolução da comunicação, ela coaduna com a necessidade da área da saúde, né? As pessoas terem acesso fácil a uma informação bem colocada, correta, vai empoderando a cada uma delas para que elas tenham autonomia, para que elas tenham suficiência na condução da própria vida, né? Isso é muito importante. Então, assim, o uso, esse webinar, né? O uso das ferramentas de webconferência. Hoje, uma pessoa que é referência mundial, ela não precisa viajar para vir aqui dar uma palestra. Ela pode entrar numa webconferência e a gente pode ser brindado com a sabedoria dessa pessoa a quilômetros de distância. Então, isso faz com que a gente tenha uma democratização do saber, né? Verdade. Se a gente pode dizer, né, até abrindo um parêntese do parêntese, óbvio, se a gente pode dizer que a pandemia trouxe alguns aprendizados para a gente, né, porque trouxe muita coisa ruim, muita gente infelizmente faleceu e tal, mas assim, trouxe uns aprendizados para nós, né, como isso que a gente falou, por exemplo, os cientistas desenvolveram a vacina mais rápido que nunca, né, na história, assim, né? Tanto que várias pessoas disseram assim: será que essa vacina funciona? Porque demoravam tantos anos para desenvolver e agora desenvolveram ela em pouco tempo, né? Então a gente viu que dá para fazer de uma outra maneira, talvez também desburocratizando um pouco mais, quando se é necessário, realmente, mas a gente viu isso, como você bem falou, esses webinars, né, as coisas online todas, que facilitaram muito a telemedicina, né, professor, também, a telemedicina, que era uma coisa que vinha sendo, era proibida mesmo, né, e principalmente em alguns casos ali, ela também teve que ser aberta por uma necessidade mesmo, né, isso no mundo. Então, acredito que a gente tenha tido, sim, alguns aprendizados que vieram para facilitar
e para democratizar ainda mais esses serviços, né? Não tenha dúvida, assim, o ser humano, se ele tem uma característica que é própria dele, que faz com que ele se distingua no meio da natureza, é a adaptabilidade, né? A gente se adapta, né? Nós, como humanidade, nos adaptamos. E essas situações adversas pelas quais a gente passa, por mais que tragam toda uma tragédia individual, no contexto de grupo, às vezes traz alguns aprendizados importantes, né? E a pandemia, nesse caso, ela trouxe vários. As tecnologias, elas até já existiam antes da pandemia, em termos de comunicação, mas elas não eram popularizadas, elas não estavam aceitas por todos, e como você bem colocou, nós fomos obrigados a utilizar, né? A própria telemedicina, que era uma discussão que se arrastava há anos, as pessoas discutindo, escondendo, de repente ela se tornou urgente. Quer dizer, precisamos fazer telemedicina, né? E hoje ela resolve muitas questões de pessoas que estão com dúvidas, que precisam ficar em isolamento e para não sair contaminando todo mundo, é melhor fazer ali um primeiro atendimento online, porque é mais seguro para ela, é mais seguro para a população ao redor, para a comunidade. E também dá para algumas comunidades também fora das grandes metrópoles, né, professor? Tenham acesso a bons profissionais também, a profissionais que estão aqui e podem, inclusive, ensinar profissionais desses lugares ermos, assim, desses lugares mais distantes. Nosso país é um país muito grande e a gente sabe que, infelizmente, né, principalmente na área da saúde, a gente não consegue chegar em todos os lugares. Então, acredito que a telemedicina, e aí tá, né? Mas a internet também tem que chegar junto, né? Não adianta só chegar toda essa tecnologia, a gente ter a tecnologia. Sim, em alguns lugares a gente também não tem né, o sinal, não tem internet, não tem como chegar, mas acredito que seja uma coisa que já esteja sendo trabalhada, e se isso acontecer, também vejo com muito bons olhos, assim. É importantíssimo isso, assim, é importantíssimo que a gente consiga, ao decorrer do tempo no Brasil, diminuir as desigualdades, né? Porque as desigualdades, elas se expressam em vários âmbitos. Então, uma coisa é ver o contexto de saúde nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? A estrutura de hospitais, de profissionais, de formação, de atualização, e a estrutura em cidades mais remotas, né? Com acesso mais difícil. Então, conseguir democratizar isso é urgente, né? E a tecnologia ajuda nisso. Mas a gente precisa também que os profissionais estejam capacitados para, né? Isso. E a pandemia ajudou nisso, porque muita gente teve que rapidamente se atualizar. Quer dizer, se o fazer daquele profissional não era muito tecnológico, ele teve que começar a se reinventar, a ressignificar algumas questões que ele fazia, que ele conhecia, para que ele pudesse continuar atuando durante a pandemia, né? Então, a pandemia também trouxe essa necessidade de atualização, de aproximação da saúde com a tecnologia, mesmo de áreas que não eram tão próximas. Isso vai muito ao encontro dessa outra pergunta que eu ia te fazer, que é da importância da formação profissional para qualificar essa pessoa que vai trabalhar com saúde. A formação em saúde, ela é uma formação difícil, né? Então, a gente diz que quem opta pela área da saúde tem a vocação, né? A pessoa optou ali como característica pessoal em trabalhar com vida. E trabalhar com vida é uma coisa extremamente grave. Então, a formação em saúde, ela é uma formação complexa que exige um nível de estudo grande de todo aluno, de qualquer uma das profissões da saúde, um comprometimento grande, mas principalmente ele precisa entender, na hora que ele entra na faculdade, que ele começa o curso ali e ele não vai parar nunca mais. Eu já tenho eu já vou fazer 20 anos de formado, né? O que eu aprendi há mais de 20 anos atrás já não é o contexto hoje de vários conhecimentos. Muita coisa evoluiu de lá para cá. Então, se eu não tivesse acompanhado isso, você fica desatualizado, né? É como se o conhecimento em saúde fosse uma esteira rolando o tempo inteiro. Se a pessoa ficar parada na esteira, ela vai cair para trás, ela vai ser levada para trás. Então, ela tem que continuar caminhando, ela tem que continuar fazendo cursos, atualizações, pós-graduações, para ela, no mínimo, se manter na velocidade que a esteira está.
porque senão ela perde o compasso ali de como está a estrutura de saúde, né? Um cirurgião que se formou há 40 anos atrás, em urologia, por exemplo, ele nunca teve, naquele momento, há 40 anos atrás, a ideia de que hoje boa parte das cirurgias seriam robotizadas. Então, ele tem que aprender a lidar com o robô, a lidar com essa estrutura tecnológica para poder acompanhar e fornecer isso, né? Para que ele tenha um atendimento melhor para o paciente que o procura. Então, esse contexto de formação, de comprometimento com a formação, ela é muito importante. E, nesse sentido, não tem como desatrelar da tecnologia. Hoje, um profissional de saúde, ele não pode ser um pária tecnológico, ele tem que saber, né? Assim, ele tem que minimamente dominar as questões de tecnologia da informação e comunicação, ele precisa estar a par dos avanços da internet das coisas, da inteligência artificial, quer dizer, esses conhecimentos e essas áreas avançam numa velocidade tal que a gente sequer consegue prever daqui a 5 anos como é que as coisas estarão. Né? A gente, assim como há 10 anos atrás não previa uma pandemia, a gente não prevê daqui a 10 anos como estaremos, né? Em que circunstâncias estaremos. Então, essa necessidade de aprendizado contínuo, ela é importante em todas as áreas, né? Mas na saúde ela é urgente. Ela não tem como. Eu ia dizer exatamente isso. Esse lifelong learning, né? Que dizem em inglês, né? Que é esse aprendizado contínuo, esse conhecimento contínuo, é extremamente importante. Porque é isso, de coisas que aprendemos há 20, 30, 40 anos atrás, às vezes estão obsoletas. E essas tecnologias, eu acredito muito que a gente não pode ser escravo de tecnologia nenhuma, mas elas podem nos ajudar e nos auxiliar muito, principalmente para esse profissional que está entrando no mercado. Ele tem que estar atualizado, né? No mínimo, ele tem que estar atualizado porque as regras do mercado são essas, né? O mercado vai absorver o melhor profissional, o profissional que tiver mais atualizado, com certeza. Eu sou rainha, professor, desse lifelong learning, desse aprendizado contínuo. Eu tenho formação em jornalismo, em publicidade, fiz pós-graduação já e agora estou fazendo a minha 4ª faculdade de psicologia, primeira faculdade na área da saúde. Olha que corajosa. Então, com 57 anos hoje, eu estou no 3º ano de psicologia, ou seja, entrei aí para a área da saúde, como eu sou especialista em comportamento feminino, isso me ajuda, a psicologia tem me ajudado e sei que vai me ajudar muito, né, cada vez mais, assim, ao meu trabalho. Então, só vem agregar. E aí é curioso isso, porque a gente vem de uma cultura muito, né, que as pessoas falam, puxa, mas você vai abrir um consultório? Não necessariamente hoje, quando você faz um curso, ou você faz uma especialização, ou você faz uma pós-graduação, não necessariamente você vai trabalhar só com aquilo, mas aquilo pode agregar ao seu trabalho. Então, por exemplo, hoje um advogado, ele pode escrever para um jornal, para um blog, para uma revista, ele não precisa ser só jornalista, não precisa ser só advogado. O profissional de saúde é a mesma coisa, ele também pode contribuir com veículos de comunicação, além de ser um grande profissional na área da saúde, ele pode dar aula, ele pode ser um médico, ele pode... Ou seja, acredito que as fronteiras se romperam ali, se abriram mesmo para o profissional que é esse de aprendizado contínuo. Então, você vai agregando, como se estivesse, né, agregando mesmo profissões à sua própria formação, porque a gente não é uma coisa só na vida, eu acredito, a gente vai agregando, parece aquele joguinho que você vai pondo uma moedinha cada vez, e tem que fazer isso, né? Não tenha dúvida. A gente vai entendendo ao longo do tempo que para nós sermos bons enquanto profissionais, nós temos que ter inteligências múltiplas, habilidades múltiplas, conhecimentos múltiplos e principalmente agregar o máximo possível para sermos boas pessoas. Então, assim, não tem como um indivíduo ser um bom profissional se ele não é uma boa pessoa. E para ele ser uma boa pessoa, ele tem que ter o máximo de abrangência possível, né? Então, assim, essas formações continuadas que vão se sobrepondo no decorrer da vida vai nos ajudando a estarmos alinhados com o contexto que estamos vivendo agora, né? O nosso contexto é sempre o presente. Então, estar alinhado com o presente é fundamental. E é isso que a gente observa que é fundamental para a área da saúde. As crianças que estão nascendo hoje, a gente estima que elas vão viver mais de 100 anos. Então, assim,
é importante que toda essa geração, toda essa sociedade tenha arcabouço e respaldo para isso. E para que a gente possa acompanhar esse processo, tem que estudar, não tem o que fazer, né? E dentro da área da saúde, para atuação profissional, você tem que ter aquela formação, né? Porque é aquela formação que vai te dar respaldo, conhecimento técnico, teórico e respaldo jurídico para poder atuar, né? Eu não posso, como biomédico, fazer uma dieta. Eu não tenho a capacidade que o nutricionista tem, né? Ele teve uma formação em nutrição que o torna apto a isso, né? Assim como a gente vai ter nas demais profissões, né? Você tem atividade física vinculada ao profissional de educação física, a toda a atividade inerente do médico, mas o que a gente observa ao longo do tempo é que para esse profissional, às vezes, ter uma visão maior, a gente tem hoje alunos que se formaram em fisioterapia, começam a atuar dentro da área, percebem que a nutrição ia ajudar, fazem o curso de nutrição também, para poder somar essa prerrogativa e poder olhar o paciente de maneira mais integrada. Daí, no curso, acaba a nutrição, faz educação física, porque daí ele já quer saber fazer um planejamento de atividade física e ele vai fazendo com que ele tenha uma visão mais integrada sobre o ser, né? Porque do ponto de vista jurídico a gente é dividido em profissões, em termos de atuação, de regulação, de legislação, mas na prática, quando o paciente chega, ele quer só ficar bem. Ele não está ali selecionando um profissional, ele está na expectativa de confiar naquela pessoa para que ela consiga orientá-lo, mediá-lo, tratá-lo para que ele possa resolver a questão que o levou até ali, né? Então, quando a gente agrega, né, professor, eu acho que a gente começa a ficar você faz uma coisa tão personalizada que você fica um profissional melhor e mais interessante. Porque o paciente, ou seja lá quem for, né, que estiver precisando ali do seu serviço, seja ele qual for também, ele se sente tão... Poxa, essa pessoa já passou por isso, a pessoa já passou por isso, a pessoa já... Então, é uma experiência ali, 360, eu acho muito interessante, porque você se torna único dentro da profissão, porque você não é só uma coisa, né? Você agregou, e você fez uma pós-graduação, e você fez mais uma especialização, e você fez mais um curso. Eu acho isso extremamente importante. Gente, vamos participar, esperando as perguntas de vocês aqui também. Cadê o fã-clube do professor Eloy, que estava aqui desde o começo? Os alunos de fisiologia. Olha que legal aqui, ó, o Rodrigo. Sou segurança numa clínica psiquiátrica e estou fazendo faculdade de físio. É isso que a gente está falando. Vai agregando mesmo. Tinha um pouco mais aqui. A Dilson antes tinha falado, creio que a urgência da vacina também nos obrigou a não ser tão criteriosos nos resultados a longo prazo, que a gente já falou lá atrás, sobre a vacina. Mas legal, quero a participação de vocês aqui, tá? O João está dizendo o quê? Por isso a internet 5G chegou primeiro em Brasília, visando assim a velocidade da informação que os nossos políticos necessitam. Seria bom se eles usassem para administrar. Eita, aí já opinião, né? Aí opinião, aí ano de eleição a gente já não fala muito sobre isso, né, professor? A gente tem que falar de saúde. Evita. Vamos focar na saúde, que já está de bom tamanho, porque os assuntos são tantos aqui. Mas legal, mandem as perguntas aí, pessoal. Olha aqui, já tem uma pergunta aqui. Professor, com a modalidade semipresencial, o senhor acredita que teremos presenciais alinhados com o cenário atual, tendo em vista que tivemos um período alarmante na saúde? Eu acho que o ensino semipresencial, assim, primeiro que na área da saúde a gente não consegue ter um curso 100% à distância. Porque existem habilidades, aprendizados psicomotores, aprendizados relacionais que exigem presença. Então, a internet, o ambiente virtual, nós aqui hoje conseguimos fazer muitas coisas em excelente qualidade. Mas existem algumas coisas que não. Uma enfermeira não tem como aprender a pegar uma veia sem pegar uma veia. Ela vai ter que entender como é que ela põe a agulha, qual que é a textura, a profundidade, e isso exige presença. Então, na área da saúde, para manter qualidade, a gente não tem como ter um curso 100% EAD. Mas a gente tem como ter cursos semipresenciais, em que você pega aqueles conteúdos teóricos, que é uma parte de formação importante na saúde, que é o conhecimento, o conteúdo teórico, coloca no ambiente virtual,
e dedica os encontros presenciais exclusivamente para o desenvolvimento das habilidades que necessita de presença, né? Isso ajuda em vários sentidos. O primeiro é que você consegue fazer com que alunos que sonhavam em ser profissionais da saúde, mas não tinham tempo, por serem trabalhadores, por terem uma rotina muito puxada, que consigam se organizar para isso, porque você tem um horário mais flexível, né? A segunda coisa é que você consegue levar esse curso para locais onde o curso não existia antes. Eu não preciso ter uma estrutura inteira de faculdade ali, a gente consegue ter uma estrutura para o curso, né? Então você consegue democratizar, levar para locais que realmente carecem de profissionais. Porque hoje, se tem um mercado aquecido no mundo, é a área da saúde. É difícil você encontrar. É difícil encontrar gente desempregada, porque assim, carece, principalmente no atendimento público, a gente tem carência de profissionais bem formados, bem qualificados, né? E por fim, esse curso semipresencial faz com que a pessoa, já no decorrer da graduação, tenha que lidar com tecnologia. Porque ela vai ter acesso a ambientes virtuais inovadores, a materiais inovadores, a laboratórios virtuais, que faz com que ela crie uma habilidade de contato com tecnologia que não é comum na formação em saúde. A formação em saúde, principalmente no Brasil, ela é muito tradicional, né? Eu sou formado na Universidade Federal, que está lá, é uma universidade centenária, com uma formação bastante clássica, muito sólida, de alta qualidade, né? Mas o que a gente percebe é que a gente precisa fazer essa transição para agregar a tecnologia. Não é perder a tradição e a qualidade, mas agregar a tecnologia. E os cursos semipresenciais, quando bem feitos, bem estruturados, eles conseguem fazer isso. Então, eles pegam um contexto de formação de qualidade, sólido, e agregam para esse aluno a tecnologia possível, né? Eu sou professor de fisiologia ainda, né? Eu continuo dando aula. Eu dou aula para aluno que está lá no Pará, em Ananindeua, Ceilândia. Então, quando eu entro na sala de aula, tem gente do país inteiro me assistindo da aula de fisiologia, coisa que eu não conseguiria, nem eles, né? Então, a tecnologia, ela permite essa troca. E olha que rico que é isso. Numa turma de fisiologia, eu tenho gente de todos os estados. Então, inclusive, a troca entre os alunos é muito mais rica do que numa sala ali, na bolinha que a pessoa vivia a vida toda, né? Então, eu acho que o semipresencial é uma grande tendência, sim. Acho que as pessoas que falam contra porque não entendem bem o modelo ou imaginam que vai ser 100% EAD. 100% EAD realmente não tem como acontecer, mas colocar a tecnologia, agregar ambiente virtual, agregar alta qualidade é uma coisa necessária também. Eu acho também, eu acredito também que o ensino vai passar, sim, por uma transformação, acho que a gente tem que passar por isso, e a tecnologia trouxe isso para a gente, viu que é possível, e que as pessoas conseguem estudar, se organizar muito bem, os professores também, no começo, eu estou falando de mim porque eu comecei aí, na verdade, essa faculdade esse curso de psicologia durante a pandemia, e eu vi que os professores, às vezes, tinham uma certa dificuldade, e depois pegaram muito rápido e também se adequaram a esse modelo, e eu acho super interessante. Até fico me perguntando, falo, gente, por que psicologia precisa ser presencial? Porque é um curso, né, que você não vai lidar com, né, enfim, você não vai fazer uma coisa tão como um curso de medicina, como né? Você falou, um procedimento, achar uma veia e tal. Eu até hoje procuro entender, viu, professor? Não entendo muito por quê. Porque eu falo, é a mesma coisa, né? Se você estiver aqui e se você tiver o foco na sua cabeça, porque tem gente que fala, não, mas eu prefiro presencial porque eu não consigo focar. Mas se você não consegue focar aqui, não, o professor precisa estar na sua frente para você focar. Se você tem que prestar atenção no que está, né, no conteúdo, é no conteúdo, não importa se é aqui ou se é um texto. E acredito que até valorizaria muito mais o professor, por exemplo, se a gente conseguisse, assim, os alunos lessem os textos antes. Olha, a gente vai te dar vários textos e vídeos, um material para você ler primeiro, já se preparar para a aula que o professor vai dar. Aí a gente usaria mais o professor, né, com a experiência que ele tem, para tirar as dúvidas, né, para vocês estarem ali para dizer, olha, porque
a aula, na verdade, ali é tudo que a gente já poderia ter lido, mas aí eu pego o professor Eloy, que é, né, um baita experiente naquilo, e tiro todas as minhas dúvidas com você. Eu acho tão nobre isso, porque vocês estão aí exatamente para isso, né? Para passar para a gente as respostas das dúvidas. Mas no Brasil a gente tem muito essa coisa, né, do professor ter que dar aula de uma coisa que está escrito ali no livro. Mas E é uma. Acho que demora um pouco ainda, né? eu acho que, na verdade, assim, é uma acomodação, é um processo, né? Porque, assim, o aluno, ele vem, às vezes, do ensino básico, do ensino médio, muito calcado num modelo de aula que ele encontra conforto. Não é que o modelo é bom, mas ele se sente confortável porque ele passou anos naquele modelo. Então, tirá-lo daquele modelo, tira ele da zona de conforto. E toda vez que a gente sai da zona de conforto, tem que ter um esforço de acomodação novamente, né? A gente vai se sentir ali desconfortável por um período. Na Unis, a gente usa um sistema, nos cursos semipresenciais, que a gente chama de sala de aula invertida, que é justamente isso. Na sala de aula invertida, ele estuda o conteúdo teórico no ambiente virtual e ele vai para o encontro presencial aplicar. Então, a gente aproveita a presença, que é um momento assim de alta qualidade, para que ele faça o que a presença tem de melhor, que é a aplicação prática. Então, vai fazer aula prática, vai fazer discussão. Não vamos gastar tempo, porque afinal de contas, hoje, a informação está disponível para todos. Exatamente. A dificuldade é a gente selecionar informação boa de ruim, né? Essa é uma grande dificuldade. Mas disponível ela está. Então, o professor ele acaba tendo um papel de curador, ele faz uma curadoria do material, dos conteúdos, ele indica o que tem qualidade e o que não tem, e ele também tem um papel muito mais importante, no final das contas, de mediação. Então, ele ensina, ele facilita. Né? É isso. Eu acho que devia ser sempre assim. Eu acho isso sensacional. Deixa eu ver. Com a modalidade, já lemos esse aqui. Boa noite. A telemedicina não é um recurso novo, mas foi propagado durante a pandemia. Quais foram as dificuldades e conquistas do profissional com esse recurso? O senhor quer contribuir um pouco mais? Porque a gente já falou sobre. Eu acho que assim, o que a gente percebe é que no início teve alguma dificuldade de algumas pessoas, hoje ela é uma realidade. Eu acho que ela permitiu que muitas pessoas melhorassem os seus padrões de atendimento. Então, a gente tem muito profissional que usa a teleconsulta, né, a consulta mediada na psicologia, na nutrição, na medicina, nas diferentes áreas, de maneira bastante estruturada e que, inclusive, viabiliza ali modos de trabalho, conseguiu baratear. Então, uma vez que a pessoa não tem que ter um consultório, ela não tem um custo de um segurança, de um prédio, em algumas áreas isso fez com que, por exemplo, o psicólogo tivesse uma diminuição do valor da sua consulta de terapia, porque ele não tem mais que pagar tudo aquilo, né? E a qualidade as pessoas perceberam ao longo do tempo que é a mesma. A gente não perde humanização, né? O que nos humaniza é o olhar. A gente podendo olhar, estamos humanizados. Então, a tecnologia garante isso. Então, eu acho que é um avanço. Acho não, tenho certeza que é algo que veio para ficar. É difícil a gente pensar hoje de sair de casa sem ter uma boa justificativa, né? Então, para a gente poder sair, a pessoa tem que me dizer por que não pode ser online, né? Exatamente isso que eu acho, exatamente isso que eu acho. Vou iniciar o curso de terapia, Elaine, ocupacional. O mercado está aquecido para o terapeuta ocupacional? Elaine, terapia ocupacional é uma área bastante específica. O mercado, não vou dizer que ele está aquecido nem desaquecido, ele é um mercado estável. Principalmente com o envelhecimento, ele é um mercado que tende a aumentar muito. O terapeuta ocupacional, ele é um profissional bastante importante para os vários pacientes que têm algum tipo de perda da sua capacidade laboral, da sua capacidade funcional. Então, quando uma pessoa, por N razões, pelo envelhecimento, por doenças crônicas, neurodegenerativas, tem perda de função, não consegue mais ser uma pessoa funcional, o terapeuta ocupacional é fundamental. Então, como a gente tem uma população envelhecendo, né? Como nós temos aí uma taxa de sobrevida alta de pessoas que passaram por acometimentos graves, elas acabam indo para o terapeuta ocupacional, porque é ele que, com as diferentes ferramentas que eles aprendem, consegue auxiliar com maestria para que essa pessoa tenha ganhos na qualidade de vida e na autonomia. E é isso, né, professor? A longevidade vai fazer com que esses profissionais de saúde tenham um mercado ainda cada vez maior.
cada vez maior. Exatamente, essas modificações estão sendo essenciais na área da saúde também. João, quando um aluno está focado, ele presta atenção presencial ou online. Eu também acho, João. Mas como minha mãe professora diz, quem não está disposto a aprender, tanto faz ter aula online ou presencial, ele não irá aprender. Concordo com você, João. É verdade. O online ele tem uma vantagem, né? A vantagem do online é que assim fica gravado. Então você pausa o professor, você volta o professor, você escuta o professor de novo. Né? No presencial, se você está naquele dia que você está super cansado, que você teve algum problema, o seu cérebro não está conseguindo focar, você perdeu aquela aula. É verdade. Porque se você não foca, se você não tem atenção naquele momento, não tem como voltar. Então, no presencial, é o momento. Você tem que estar lá com a atenção plena, independente de qualquer coisa, para poder aproveitar a aula. No online, não, né? Fica gravado. Então, a pessoa pode ir lá depois. Aquele dia eu estava ruim, não consegui pegar bem. No dia seguinte, eu vou lá e assisto de novo. Isso eu vou ter uma avaliação, né, professor? Eu preciso estudar para a prova, vou ter uma avaliação, então eu quero repassar todas as aulas. Eu assisto todas as aulas novamente. Eu concordo muito. MacGregor, acho que além de entender, saber utilizar e interagir com a tecnologia dentro do âmbito da saúde, é extremamente necessário entender como resolver os possíveis problemas que a própria tecnologia pode trazer também. Pois é ótimo quando tudo funciona bem, mas e quando o script sai fora daquilo que esperamos, se o profissional não tiver um plano B, pode acabar atrapalhando. Mas é o que a gente estava falando ali. Os profissionais, os professores principalmente também, eles se adequaram, né? Eles tiveram que se adequar e também se adequaram como os alunos. Agora é isso, caiu a internet, mas, né, como o presencial, de repente você chegava lá, o médico também tinha tido um problema e saiu e a consulta não foi desmarcada. Problemas a gente tem e a gente tem que improvisar, porque a vida é ao vivo, gente. A vida é ao vivo, como esse nosso webinar aqui. Então a gente precisa se virar nos 30 mesmo. E energia elétrica acaba em qualquer lugar, né? Não tem o que fazer, veja. Exatamente. A energia acaba, acaba a água, carro que bate, tem acidente de trânsito, quer dizer, imprevistos ocorrem. A gente não gostaria que nenhum ocorresse, mas eles ocorrem. Por óbvio que qualquer processo novo gera um período de adaptação. Quando a gente começou com quando teve essa transição durante a pandemia dos cursos presenciais para curso remoto, né, que foi uma coisa muito rápida, teve ali algumas semanas de acomodação de todo mundo, né? Verdade. Inclusive dos fornecedores de tecnologia, né? A Google, a Microsoft tiveram que redimensionar seus servidores, porque elas tinham um X de pessoas usando, de repente tinha 1000X ali usando ao mesmo tempo, né? Então todo mundo teve um período de acomodação e nós temos aquele exercício de humanidade que é indispensável o tempo todo, que é paciência. Né? As coisas têm o seu tempo. A gente tem que continuar caminhando para a melhoria contínua, mas tem que aguardar o tempo das coisas. Né? Esse amadurecimento necessita de vivência. Né? Conforme a gente vai vivendo esses novos processos, a gente vai aprendendo a como fazer melhor. Né? Para que tenhamos mais ferramentas, mais alternativas, mais tecnologias nos momentos de imprevisto. Eu concordo também, concordo totalmente. Gente, vamos lembrar, eu vi colocaram aqui, o marketing da Unisa colocou aqui, pessoal, o webinar vale certificado de horas complementares, basta preencher o formulário. Olha que legal, ótima notícia. Então tá aqui. Preenche, Fabiana, que você está fazendo psicologia, já conta a hora complementar também. Professor, eu preencho todos que eu faço aqui, eu chego lá, Carol, vamos lá, dá meu certificado aí, Carol, põe minhas horas aí. A hora complementar vale ouro. Vale ouro, é isso aí. As web aulas nos cursos semipresenciais são riquíssimas em conteúdo e melhor aproveitamento. É a opinião da Alessandra. Alessandra, eu sou fã. A hora que falaram, vai voltar presencial, eu falei, não, eu fui uma dessas, Alessandra, que eu falei, não. Na web aula, você não tem que ficar pedindo silêncio. Porque na aula presencial é aquela velha história, ser humano é ser humano. Colocou numa carteira, vira aluno. A pessoa pode ter 90 anos de idade, se sentar numa carteira, virou aluno. Então, assim, na hora que vira aluno, conversa, dispersa, daí o professor tem que parar, tem que falar, povo, pelo amor de Deus, me dá atenção. Nisso tudo você vai perdendo tempo. Quando você pega uma web aula, ela é 100% focada. Ele vai falar de conteúdo, ninguém que tá... Até porque se o aluno não tiver afim, ele desliga o microfone e a câmera e sai.
Então, assim, ninguém tem a inocência de que o aluno está lá obrigatoriamente olhando o tempo todo, né? E ele vai assistir a gravação depois, por óbvio. Mas a questão é que a web aula, ela permite com que a gente tenha foco integralmente no assunto. Eu não preciso perder tempo explicando para o aluno como é que ele vai postar atividade complementar, porque ele resolve tirar uma dúvida fora de hora, ou o aluno quer reclamar da avaliação dele, atrapalha a aula do outro. Não tem isso, né? Porque um quer prestar atenção, o outro não quer, né? Aí um está focado. O povo do fundo conversando, chega na sexta-feira, eles já querem ir para o funk, estão combinando o horário que vão se encontrar no bar. Então é aquela coisa do cão que a gente sabe que atrapalha, né? Mas a gente consegue, com isso, focar. Então o conteúdo sempre é mais rico mesmo nas web aulas. Eu também acho, professor. Tenho 56 anos, trabalho de porteiro, comecei o curso de psicologia, tranquei, voltei, tranquei de novo, pretendo voltar, eu quero muito concluir o curso, mas para se eu conhecer, seria melhor deixar para estudar só depois de eu... Seria melhor deixar para estudar só depois que eu tiver aposentado? Eu acho que não. Acho que vai depender do seu tempo, mas se você consegue... Olha, eu trabalho a beça, viu, João? E eu consigo conciliar, e eu tenho 57, tenho um a mais que você ainda, e consigo conciliar a faculdade com o trabalho. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Você estudar com 18, 20 anos e trabalhar ali é uma coisa, e você fazer uma faculdade bem mais tarde, com 50 e pouco, você tem que ter realmente muita força de vontade, querer muito, e é isso que o professor estava falando, a gente tem que ter foco naquilo que a gente quer e ter certeza que aquilo vai ajudar muito a nossa profissão, vai ajudar a nossa vida e a nossa carreira. Então, eu acho assim, tendo foco, o foco vai ajudar nos dias que a gente está desmotivada. Né? Que nem você falou, né, professor? Tem dia que você fala, não, hoje eu não estou bem, não estou... E aí eu foco, falo, será que eu vou desistir? Eu falo, não. Pensar a longo prazo, né? O quanto aquele curso todo vai ajudar e vai agregar na sua vida. Então, não é um dia que vai trabalhar. Fácil não é, João, mas bora lá, vamos voltar, João. Volta aí. Acho que o João estava na minha classe e saiu. Bora, João, volta aí. João, eu tenho que te dizer outra coisa. A Unisa, ela tem, não sei se você está na Unisa, mas se você estiver na Unisa, a gente tem o programa de apoio ao estudante, que tem o apoio psicopedagógico, porque também tem, às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de alguém, né, que seja formado, que ajude a gente a organizar. O psicopedagogo, ele é formado para técnicas de estudo, então ele ajuda você a organizar a sua rotina. Então, você mostra lá a correria tudo, ele vai te ajudar a arranjar uma rotina, a te dar uma técnica de estudo um pouco melhor voltada para você. Então, um atendimento psicopedagógico ele é super importante. Na Unisa é gratuito, a pessoa é atendida individualmente, e ela vai ter lá, junto com a psicopedagoga, uma estrutura para ela, porque às vezes está muito difícil mesmo, a gente precisa de alguém para dar uma ideia melhor, né? Para ajudar a gente a ver de outra maneira, né? Que legal isso, eu não sabia disso, muito legal isso. Então, é só escrever lá para o programa de apoio psicopedagógico, é super tranquilo, e a psicopedagoga atende individualmente. Então, ela vai sentar junto, vai ver qual que é a necessidade, a dificuldade, e vai desenhar ali para aquele aluno um plano para tentar ajudá-lo, né? Ótimo, é isso aí. Jennifer, boa noite. Ai, peraí que subiu aqui, gente. Boa noite, tenho 18 anos e comecei a faculdade de enfermagem recentemente. Um dos meus maiores medos atualmente é não ter o curso técnico de enfermagem. Isso pode me atrapalhar futuramente? Não vai te atrapalhar, mas a atuação do técnico e da enfermeira ele é um pouquinho diferente. Então, quando a gente olha o conselho de enfermagem, ele tem bem claro quais são as atribuições do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem e do enfermeiro, do bacharel em enfermagem. Então, cada um deles tem um papel importante na equipe, no hospital, no desenvolvimento daquela tarefa. Então, o que vale a pena, Jennifer, né? Jennifer, é você se informar sobre como você quer atuar. Porque o enfermeiro, o bacharel em enfermagem, ele é o chefe da equipe, ele é o líder da equipe, ele faz a gestão da equipe, ele faz a gestão do cuidado, é ele que faz os procedimentos de alta complexidade, é ele que é o responsável técnico pela assistência, ele faz a consulta de enfermagem, então ele faz todo esse processo voltado para aquilo, né? O técnico, ele está mais relacionado a procedimentos de média complexidade, né? E o auxiliar em procedimentos de complexidade mais baixa.
Então, você tem que pensar, do tipo, não, eu quero liderar a equipe, o meu papel é esse, a enfermagem vai te dar prerrogativa, né? Agora, você ser enfermeira não te autoriza a trabalhar como técnica. Você não vai poder ser contratada como técnica, porque para ser técnico tem que ser técnico. É isso. Então, não prejudica, não, mas são, assim, estruturas de complexidade de atuação diferentes. Tá. Olha lá, Rodrigo. Vamos, João, nunca é tarde? É isso aí. Bora, João. Bora, João. Vamos pôr uma hashtag aqui. Bora, João. Thaís, em qual faculdade você faz psicologia? Fabiana, eu faço na Unisa, Thaís. Por isso que eu estou falando aqui já direto para o pró-reitor, que eu estou quase reclamando aqui. Falar, professor, por que não é? Por que não é? Não vai, Fabiana, não adianta. Porque a gente tem uma coisa no Brasil que chama Ministério da Educação. O Ministério da Educação nos deu a entender que esses avanços tecnológicos seriam incorporados do ponto de vista de legislação. Mas eles até agora, pelo menos, não foram. Então, assim, respeitando a legislação atual, não tem muito o que fazer, né? O que a gente está pedindo para o MEC? Nós abrimos, a Unisa abriu um pedido de autorização para um curso de psicologia semipresencial. Mas a gente tem que receber a visita, autorizar, isso pode demorar anos, né? E a gente faz tudo direitinho, né? Para não ter nenhum tipo de falha legislativa, mas é isso. Mas então, tomara que não demore tantos anos, de repente não demora tantos anos, porque as coisas têm que ser mais rápidas hoje, né? Até essas aprovações. Porque senão a gente anda para trás com o que a gente já tinha conseguido, né? Com o que a gente já tinha se acostumado. Obrigado, professora Eloy. Ok, a Jennifer também agradecendo. A Thaís, faço engenharia na Unisa. Legal, legal, Thaís. Bacana, mulher também na engenharia. Acho bacana. Temos muitas mulheres na engenharia. Mulher, na verdade, é a força motriz do século XXI, né? Então, assim, o poder feminino está sendo reconhecido como sempre deveria ter sido, e a gente observa que a mulher ela traz uma visão diferente da masculina e complementar. Então, assim, temos mulheres em todas as áreas. Então, falou assim, uma palavra importantíssima, professor. Ninguém é melhor que ninguém, gente, mas ninguém é melhor. Somos complementares. Isso é importante, mas é que a gente estava defasado, a gente estava lá embaixo e agora a gente está dando uma crescida. Mas eu acho que somos complementares. É isso aí. Acho também. É isso aí. Em breve vamos ter muita engenheira. Pois é, e a área de tecnologia também, né? A mulherada dá um show. A mulherada dá um show outro dia eu estava lendo na área de games. As mulheres dão show na área de games, né? Mulher tem mais criatividade, na média, não são todas, nem todos, não. Toda generalização é burra, mas na média a mulher é mais criativa, né? Ela tem roteiros muito mais complexos do que homens. Homens têm roteiros mais simples, até por uma questão fisiológica. Quando eu dou aula de fisiologia lá, eu explico que o cérebro é diferente. Isso. Então, por isso que é complementar, né? O homem tem um cérebro mais diretivo, um pouco mais linear. A mulher tem um cérebro mais em rede, ela consegue ver mais em teia. Né? Isso é absolutamente necessário de atuação em conjunto, né? Os dois juntos formam uma excelente dupla. Exatamente. Então, falo para as minhas alunas de comunicação que isso é uma coisa muito bacana, mas para nós mulheres, quando a gente fala, a gente processa a fala com os dois lados do cérebro. Então, é mais difícil de a gente ser editadas. Os homens, meninas, que estão aqui nos assistindo, são mais objetivos, a fala deles é mais direta, e muitas mulheres acabam se perdendo na fala, porque a gente processa dos dois lados do cérebro, não é, professor? Tô certa? É isso aí. Mulher faz duas atividades ao mesmo tempo. Duas, professor? A gente faz muito mais que duas. Não, com alta qualidade, né? E hoje em dia tem gente que faz 200, né? Liga o tablet, o celular, o computador, a televisão, mas com qualidade nem tantas. É verdade. Boa noite, Suzane. Faço psicologia na Unisa e me formo esse ano. Ai, que legal, que bacana, parabéns. Amo a área de psicologia hospitalar. Bacana, parabéns, parabéns. Bom, e aí tem uma pergunta outra aqui. Alunos dos cursos de saúde também encaram desafios? Quais seriam? Nossa, acho que sim, todos encaramos, né, professor? A vida é feita de desafios, né? Ele encara vários desafios. Começa pela necessidade de estudo, né? A Fabiana aqui na psicologia e os demais cursos da área da saúde, todos exigem muito estudo. Então, não é uma área em que a gente consiga fazer mais ou menos. Tem que fazer com muito empreendimento, né?
existe essa necessidade de estudo demanda tempo, então a pessoa tem que ter foco, igual a gente incentivou o João agora há pouco, tem que ter foco, tem que ter persistência, é cansativo, é difícil, mas é recompensador, né? E a pessoa tem que conseguir aumentar o seu conhecimento teórico, o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento científico, ao mesmo tempo em que ela desenvolva a capacidade de empatia, de humanização. Então, a área da saúde exige de todos nós um paralelo bastante equilibrado entre ser um bom profissional, ser alguém que tem ali um domínio muito grande, e, ao mesmo tempo, ser uma boa pessoa. Né? A gente gosta que o médico, que a enfermeira, que a nutricionista, que a psicóloga nos trate como um indivíduo valorizado. Então, o profissional que vai receber esse paciente tem que ver no outro um ser e a complexidade e o universo que ele é. E isso também exige. Então, assim, é uma profissão que exige muito e vai exigir isso para o resto da vida. A gente não vai parar de se formar e falar, acabei a faculdade, acabou. Não. Você começou e você não vai parar nunca mais. Você vai ganhar um diploma que vai te dar uma prerrogativa jurídica para atuar, mas que para você continuar fazendo diferenças, fazendo o bem, você precisa obrigatoriamente passar por esse processo contínuo. Então, existe fazer especializações, né, professor? Fazer especializações, fazer pós-graduação. Participar de congresso. Então, assim, precisa. Não tem o que fazer. É o que vai te diferenciar no mercado, com certeza. Olha aí, a Suzane, gostaria que tivesse pós de psicologia hospitalar na Unisa. Olha aí, já estamos falando com a pessoa certa aqui, Suzane, já está passando o recado aqui. Eu levo para a reitoria, Suzane. Já teve alguns anos atrás, eu levo lá. Eu vou falar que você está afim, tá bom? Legal. O Vando, precisamos obedecer à questão da disciplina nos estudos, separar os estudos da casa, emprego e outras coisas mais, focar o máximo possível. É isso que eu estava falando. Fácil não é, não vamos aqui dourar a pílula, né? Somos todos adultos aqui, a gente sabe que a gente tem um monte de desafios aí, como disse o professor também. Fácil não é, mas é focar nos seus objetivos, focar no que você quer a longo prazo, porque a curto prazo, gente, é difícil. Você pensar a curto prazo, você vai ficar comendo pipoca e ficar em casa assistindo televisão, entende? Então, a curto prazo vai ter... Sua recompensa vai ser o teu prazer ali, legal, mas e no dia seguinte, né? Você acorda e fala, ai meu Deus, e agora? A fisioterapia tem um leque bem amplo na saúde. Alvando ali, mandando, não sei o que é isso, é uma coisinha assim, não sei o que é isso aqui. Não é palminha, não sei, mas sei lá. Achei divertido. E a pandemia também trouxe muito essa questão de saúde, a gente está falando de saúde, a coisa também de saúde mental nas empresas, né, professor? Trouxe à luz essa questão da saúde mental nas empresas. Acho que as empresas hoje em dia estão se preocupando muito mais em relação aos funcionários. Quer dizer, meu funcionário está ansioso, ele está com depressão, ele está com burnout, eram coisas que não olhavam muito, né? E eu sempre digo que a saúde física ela está muito, muito atrelada e ligada à saúde mental. Somos complexos, seres humanos complexos, então não adianta, né? Tem que ir na academia, ficar 6 vezes por semana ali na academia, se você não cuida também da sua saúde mental. Acho que as duas são muito... Gosto de falar saúde, é uma coisa meio holística mesmo, né? Cuidar de tudo, né? Estar saudável é estar bem em todos os âmbitos que compõem ser vivo, né? Então, é o mental, é o emocional, é o físico, então tudo tem que estar em ordem, né? Uma pessoa que não está com nenhuma doença física, mas está com sofrimento emocional, ela não está saudável. Exato. E o que as empresas estão entendendo, graças a Deus, demorou um pouquinho, é que para a pessoa ser produtiva, ela precisa estar bem. Então, não é que a empresa está fazendo um favor, ela não está, ela está sendo bem objetiva. Ela quer funcionários bem, que estejam se sentindo bem, para que eles produzam, né? Porque, e a pandemia tornou isso muito evidente, porque o número de pessoas com sofrimentos emocionais aumentou muito, em decorrência de todo o contexto de pandemia, às vezes por problemas na própria família, pessoas doentes, falecimentos, às vezes por ter que lidar com tudo isso, ter que lidar com a chance de contaminação, ter que lidar com o isolamento, as pessoas tiveram que lidar com sentimentos que elas não estavam habituadas, e muitas delas não tiveram ferramentas
para fazer isso com equilíbrio, e acabaram tendo aí sofrimentos emocionais, né? Então, isso faz com que as empresas tenham níveis de afastamento, de atestado médico, tudo isso muito alto. Exatamente. Então, Produzam menos, é verdade. exato. Então, assim, hoje você olhar as pessoas que estão ao seu redor dentro de um contexto amplo também é pensar em economia, né? É isso Uma aí. pessoa que tem uma estrutura bem feita de aula, de contexto, de alimentação, ela colabora para a economia caminhar, né? O indivíduo doente ele é um gasto, ele está lá parado sem produzir, gastando. Não que ele tenha a culpa disso, de maneira nenhuma, mas ele está diminuindo a cadeia produtiva naquele momento, né? Próprio que depois ele volta. Então, se as empresas tivessem estruturas que favoreçam isso, então hoje a gente vê empresas que estão preocupadas com a saúde mental, dando apoio psicológico para os seus É, funcionários, dando apoio emocional. A gente vê empresa que contratou nutricionista para repensar o cardápio da hora do isso, almoço, para diminuir a isso. obesidade. Então, É, assim, isso é fundamental. As pessoas bem, elas vão produzir bem. é isso aí. Amo suas aulas, professor. A Laudices. Vocês são feras. Obrigada, Thaís. Professor, fala um pouco dos desafios na parte administrativa da saúde ou não engloba, na sua opinião? Engloba, saúde engloba a parte administrativa. Se a gente não tiver organização, planejamento, compra, financeira, a saúde não funciona. Veja, a saúde tem custo, a saúde exige investimento, a saúde exige pessoal. Então, para um hospital, para uma clínica, para um ambulatório funcionar, você tem que ter uma estrutura administrativa pensada para isso. Então, um curso de gestão de administração hospitalar, por exemplo, é fundamental. Então, dentro de uma empresa, você tem a atividade fim, no caso da saúde é o atendimento, a assistência, mas você tem a atividade meio que torna aquilo possível, que vai ser o RH, o financeiro, o contábil. Não adianta você ter excelentes profissionais se não tem um insumo lá na hora que ele precisa, do jeito que ele precisa, na logística certa, na temperatura certa. Você não vai ter um profissional se você não tiver um salário adequadamente dimensionado para aquela pessoa. Então, o administrativo não tem como, não existe como hoje, não é só para a saúde, né? Para nenhuma área, a gente ter uma eficiência sem ter uma estrutura administrativa e gerencial moderna e bem planejada. É isso aí. Rodrigo, imagina, Fabiana, minha cabeça como fica trabalhando numa clínica psiquiátrica. Ainda bem que minha esposa é enfermeira, dá aula na Unisa e também dá aula de saúde mental. Ela me ajuda muito. Que bom que você ter uma pessoa assim perto de você. Rita, o profissional deve conhecer bem o contexto onde se insere, suas possibilidades e desafios no exercício da profissão. Educação é permanente, são desafios que cada local de trabalho também impõe ao profissional. Verdade, Rita. Sou de estética, Vilma, boa noite. Eu quero começar a fazer faculdade de farmácia, porém só consigo semipresencial. Será que vou ter muitas dificuldades? Não. Você consegue semipresencial, você tem que procurar algum lugar que ofereça semipresencial. A gente tem, na Unisa, a gente tem farmácia semipresencial aqui em São Paulo, a gente não tem em todos os estados, porque o curso de farmácia ele exige aí uma série de estruturas de farmácia escola, de indústria um laboratório semi-industrial de farmácia, que a gente tem aqui em São Paulo, mas tem semipresencial aqui também. Uhum, legal. Eu tenho epilepsia, essa pandemia me ajudou a controlar minha ansiedade para não ter convulsão. Legal. A gente teve muitos aprendizados também durante essa pandemia, o que a gente estava falando ali, né? Guardadas as devidas proporções ali, de que foi uma tragédia mesmo, que muita gente, enfim, perdeu o emprego também, perdeu a vida e tal. Mas a gente tem que tirar aprendizados disso, sempre. Eu acredito que a gente tem que sempre aprender. Com uma coisa ou com outra, pelo bem, pelo mal, a gente tem que aprender. E se a gente não aprender, a gente vai voltar para a gente aprender. Então é melhor aprender logo de cara, porque senão a situação volta para a gente aprender. A vida é bem assim, né? Então, olha, professor, a gente está aqui há mais de uma hora. Eu adorei o bate-papo, foi uma delícia. Eu tenho ainda um monte de questões aqui, de perguntas para fazer, mas a gente já passou do tempo, estão me avisando aqui. Mas tem alguma coisa a mais que ficou faltando, que você queria, enfim, complementar ou queria contribuir aqui com a gente? E quem tiver pergunta, a gente vai ser a última agora, tá bom? Já estou avisando aqui. Olha lá.
Na verdade, acho que é só um incentivo, assim. Como diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, para quem quer ser da área da saúde, para quem tem esse sonho, vale a persistência, vale o esforço, vale a dedicação, porque vai fazer a diferença na vida das pessoas, vai fazer diferença na sua própria vida, né? Escolha um curso semipresencial, atrele tecnologia ou faça um presencial, se for do seu perfil, mas assim, faça aquilo que te faz bem, né? Que você entenda como significativo, como importante, e o segredo é sempre nunca desistir, né? Não desista. Às vezes tem muitos obstáculos ali, mas a gente vai caminhando. É isso, é isso. Vamos persistir. Eu adorei, sensacional. Vamos ficar mais 2 horas. Ah, que legal, pouco tempo. A gente faz o seguinte, então, já que o marketing está aqui, a gente já deixa o recado para o marketing que a gente tem que marcar um outro webinar com o professor Eloy, né? Pessoal do marketing já estão aqui e a gente já deixa isso. Aí daqui a pouco, daqui um mês, de repente, a gente volta a falar, porque eu acho é um assunto muito rico e tem muitas dúvidas. A gente leu muita coisa, eu procurei, enfim, fazer as minhas perguntas, mas também fazer as perguntas das pessoas, porque é importante, né? Eles estão aqui Com para certeza. mesmo, então é legal a gente fazer esse mix. Professor, foi um prazer falar com você, foi uma delícia mesmo, acho que super esclarecedor, fluiu o papo, é uma delícia, espero que a gente se Eu sou encontre. super seu fã. Eu estou aqui mega lisonjeado, tentando não ser tiete. Eu fiquei super feliz que a gente ia conversar e foi uma honra Bom, estar contigo. não, foi uma delícia, foi ótimo, foi ótimo. E eu vou ficar cobrando ali o curso de psicologia semipresencial. Quem sabe? Faltam 2 anos e meio. Quem sabe eles aprovam antes desses 2 anos e meio, né, professor? Quem sabe? Tem que Vamos ver. aprovar antes de 1 ano e meio, porque daqui a pouco você vai para a clínica, daí na clínica não tem mais EAD. Pronto, exatamente. Que bom, acho que todo mundo gostou aqui, foi um prazer. Então, um beijo, muito obrigada por quem estava aqui com a gente, passou esse tempo seu aqui, né? Gastou esse tempo seu com a gente, mas não foi perdido. Eu não vou falar perdeu tempo, porque não perdeu, não. A gente deu muita informação aqui. Então, persistam, gente. Vamos lá, eu tô lá. Se eu tô, vocês também podem estar. Bora lá, bora lá, bora estudar. Beijo, Tchau, tchau, professor. pessoal. Tchau, tchau.